Computador mesmo. Então, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda aula da disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade. E o tema de hoje, como está no cronograma, é uma palestra denominada Balanço Contábil das Nações. Então, vocês estão vendo? Confirma novamente aí essa foto da Amazônia? Confirmado. Estão vendo? Sim, Sim, né? Então, aqui, pessoal, tá vendo essas casinhas são alojamentos, né? Aqui é uma escola, aí tem um alojamento, é onde a gente leva os alunos naquele curso que eu comentei, né? Que nós ficamos 10 dias lá, para tratar sobre desenvolvimento sustentável. É maravilhoso. E vocês observem aqui, ó, do alojamento, para você chegar de barco, olha, você tem que andar a pé aqui, ó. Aqui assim, basicamente, é o período de seca, né? Você tem que andar bastante aqui, ó. Dá mais de 100 metros aqui, né? Agora, olha essa foto, essa de baixo. Ó, aqui as casinhas, né? Aqui é a época da cheia, né? Então, você vê que o barco já chega praticamente perto das casas, né? É a cheia. Então, isso aqui era uma seca normal, e aqui é a seca de 2023. Olha as casinhas aqui, pessoal. Você andava 5 quilômetros, não tem nada. Na minha opinião, assim, é uma opinião particular, né? Por isso que não acabaram com a Amazônia, dois estados do Amazonas, né? Que 60% fica lá. É porque não tem acesso, né? Não tem estrada, não tem barco, não tem nada, tá bom? Se alguém quiser, essa comunidade faz turismo também, alguns amigos vão lá, ficam lá um final de semana, tá? E eu vou começar rapidamente, porque o tema é longo, né? Essa palestra daria para ficar aí umas 4, 5 horas falando, reduzi ao máximo para tentar fazer aí uns 40 minutos, né? E eu separei esses três grandes homens visionários, e são muitos, né? Aqui o primeiro, né, o que fundou a Ford, olha, ele viveu 84 anos. Você via que a idade média naquela época era 30 anos, né, 25, 30 anos. E então eu imagino que tem a ver com a pobreza também, né, alimentação, saúde, né? E olha só aqui, ó, 1911, ele já visualizava que o futuro era carro elétrico. Então, isso que a gente passou aí décadas comentando, que o carro a combustão, que hoje a gente entende que faz parte do passado, né? Ele gasta mais energia para movimentar o próprio carro do que a locomoção das pessoas e cargas, né? É, eu já tive um Prius maravilhoso, já rodei mais de 100 mil quilômetros, né? Já economizei muito, né? E agora eu tenho um carro plug-in, coloquei placa solar em casa, nossa, é maravilhoso, né? Esse BYD Mini é um carrinho aí que está vendendo muito, impressionante, né? E olha aqui, 1911, um carregando na tomada a bateria, né? Aí o Ford, o Henry Ford, ele pediu para o seu amigo contemporâneo, que é o segundo aqui, Thomas Alva Edison, para desenvolver uma bateria. Porque olha só, todo o chassis aqui era a bateria, não tinha eficiência nenhuma, né? E ele ficou estudando, né? Só que nesse meio tempo, um outro americano chamado Coronel Drake, eu li a biografia dele, né? Ele disse que ele morreu doente, era chamado louco, né? E ele defendia que naquela época existia uma forma de energia maravilhosa, assim como a gente fala hoje de hidrogênio, solar, eólica, que já são realidades, né? E ele estava falando na época do petróleo, que era desconhecido. E ele quebrou, ele faliu, aí formaram um grupo de investidores e ele conseguiu desenvolver a pesquisa, ele conseguiu adaptar mecanismo de perfuração de poços de sal para furar esse petróleo né, e conseguiu jorrar o primeiro. Então, nós estamos vivendo a fase do petróleo até hoje, né? Por que que eu coloquei esses três, né? Vocês que são de escolas de negócio entendem mais facilmente. E a solução para o planeta, né, não é só questões de mudanças climáticas, pobreza, alimentação, saúde, educação, etc. Ela não é só questões biológicas, climáticas, sociais,
mas é principalmente econômica. Então, o aspecto econômico é tão importante e não dá para falar separadamente, né? Eu tenho muitos amigos ambientalistas que não têm essa visão econômica financeira. Nossa, é difícil conversar com eles, viu? Uma ideia aqui, vamos resolver o problema. Não resolve, né? Então, na verdade, tem que juntar. E quem que vem construindo esse mundo, né? Quando o mundo era pequeno, qualquer um, qualquer líder, governante, né? Mas com esse mundo aí, a partir de 1 bilhão de habitantes, nós já ultrapassamos 8 bilhões, é necessário empresas, né? E vocês sabem melhor do que eu que se vocês pegarem as 5 maiores marcas, empresas, né, do mercado, ela vale muito mais do que o PIB dos Estados Unidos e China juntos. Tá? Então, esse aspecto econômico da sustentabilidade, e vocês estão na fé, e acredito que não seja por acaso, né? Ele é muito importante, vocês, com essa visão, vocês vão ter papéis importantes aí nas próximas décadas, que nós vamos passar por algumas dificuldades, né? É, eu não vou ficar falando aqui de mudanças climáticas globais, né? Então, aqui é um cientista que eu admiro muito, ele já veio na FEA várias vezes, né? Foi um evento ano passado, na USP, que ele falou, sobre as mudanças climáticas, né? E o que ele, assim, depois esse material está disponível, vocês podem acessar na íntegra, né? Então, na verdade, esse evento é o USP Pensa Brasil. A ONU passou a chamar as mudanças climáticas agora de emergências climáticas. Então, não precisa falar muito, né? Há 10 anos ou um pouco mais, nós tínhamos que, eu e o professor Nelson, tínhamos que ficar falando, discutindo, né? Conflitando opiniões. Hoje já é um consenso, né? Então, é uma minoria que diz que não existe efeito das mudanças climáticas, tá? No Congresso Mundial de Contabilidade de 2018, tinha um tema lá que a contabilidade iria salvar o planeta. Aqui, a Sua Alteza, na época, né, o Príncipe de Gales, hoje realeza, né? Ele defendia que quem iria salvar o planeta seria a contabilidade. Então, o acrônimo ESG hoje é famoso. Nós acrescentaríamos aqui também o econômico, que dá o relato integrado dessa disciplina, e também aqui o ético, né, um artigo recente que nós estamos desenvolvendo. Esse vídeo, ele está aqui, ó, no YouTube, é só procurar lá aí na plataforma ou no meu canal, né? E nesse trecho aqui, ó, de 8 minutos, é, tem um depoimento de Sua Alteza. A gente pediu um vídeo para ele, né? De 1 minuto, ele fez de 8, né? E aí ele falou: agora vocês vão me ouvir. Ele fez uma homenagem ao professor Nelson Carvalho, que estava se aposentando, e começou a falar, né? Então, realmente, ele defende essa bandeira há muito tempo. E por que que a gente fala de relato integrado ou dos aspectos econômicos, né? Não precisa falar de sustentabilidade, mas olha isso aqui na década de 70. 17%, né, é a parcela intangível de uma avaliação de empresa. Então, como que se avaliava uma empresa? É aqui, vocês sabem fazer muito bem, né? Naquela época, basicamente, eram dinheiro, estoque, terrenos, prédios, máquinas, né? E aspectos tangíveis. E aí, olha hoje aqui. Hoje, com certeza, mais de 90% do valor de uma empresa é formado por aspectos intangíveis, ou que nós chamamos de capitais não financeiros. Então, é por isso que o relato integrado pegou, né? Então, são 6 capitais, né? Além do financeiro, tem todos os capitais que vocês conhecem muito bem. Então, você pega aí uma Petrobras, na época da Lava Jato, ela tinha investido durante a vida em torno de 250 bilhões de dólares e valia no mercado menos de 250, valia menos do que custava. E a Apple, que também investiu um pouquinho mais de 250 bilhões de dólares, naquela época valia mais de 1 trilhão de dólares, né? Então, esse goodwill, com certeza, é formado principalmente por capitais não financeiros, né? Então, é por isso. Então, a gente não precisa falar que sustentabilidade, precisa abraçar a criança, não pode desmatar, né? Mas, na verdade, hoje é uma questão do quê? De negócio, de valor.
tá? É isso que a gente está avaliando. O que nós estamos preocupados aqui no mundo são as emissões. Então, eu coloquei aqui, basicamente, ó, se você pegar aqui China e Estados Unidos, assim, em outras palavras, se esses dois não resolverem o problema, não liderarem os movimentos, nós estamos perdidos, tá bom? O Brasil, ele, olha aqui, ó, ele responde com menos de 2% da poluição do mundo. Então, aqui a gente está discutindo Amazônia, não cortar árvore, gado. É claro que nós temos que continuar discutindo tudo isso, mas, assim, a Amazônia é insignificante perto do problema. É lógico que a Amazônia tem outros papéis importantíssimos na regulação do clima do mundo todo, né? Mas nós temos que resolver essa questão também, né? Enquanto que a maior parte do mundo já desmatou, né? O Brasil, a gente, além de conservar, nós temos que correr atrás do restante também. Mas, assim, é um problema global, não é? E se China e Estados Unidos não se acertarem, né? Na minha opinião, nós vamos. É um esforço, assim, inútil, tá bom? É, as estatísticas estão sempre mudando, né? Então, você pega China e Estados Unidos, ó, não tem cabimento, por exemplo, o Japão, daquele pequenininho lá, do tamanho do estado de Minas Gerais, ter o dobro de emissões do que o Brasil, né? Então, o Brasil tem um papel importante, mas como que o mundo nos vê, né? A gente precisaria refletir sobre isso. 9 limites do planeta é um tema que cai aí nos questionários, nas avaliações. Não vou aqui me debruçar em detalhes, né? Que vocês vão ler, ou muitos de vocês já conhecem, né? E alguns já passaram a zona de risco, né? A biosfera, a composição do solo, fósforo, nitrogênio, né, e mudanças climáticas, tá? A camada de ozônio já melhorou um pouquinho, né? Mudanças climáticas, aqui eu diria que já estamos no vermelho aqui, tá? Tem que atualizar esse gráfico, que a temperatura já passou de 1,5 graus, né? Coisas que a gente esperava só em meados do século, tá? É... Esse aqui também, ó, Overshot Day, é o dia da sobrecarga da Terra. Começou lá na década de 70, e significava o seguinte, ó, em 87, dia 19 de dezembro, ou seja, a partir do dia 19 de dezembro, praticamente aí 10 dias do ano, o planeta ele gastou mais recursos do que o planeta tem condições de repor, a resiliência, né? E nos últimos anos, né? Ao ano passado foi já 1 de agosto, já passou a metade do ano, né? Na pandemia, nós caímos aqui, ó, para julho, né? Mas era para subir muito, né? Mas aí, ó, nós estamos aqui. E 2025, vocês fiquem atentos, em meados do ano, já vamos torcer, né, para que seja depois de agosto aí, tá bom? Aqui é o mesmo. Aqui, se vocês, quando vocês forem atualizar, aquela é a média mundial. E aqui, digamos aqui, são para todos os países. Então, o Brasil está numa situação intermediária. Então, você vê quem que polui mais aqui, além de Estados Unidos, né, China, né? Aqui é o Catar. O Catar, per capita, ele emite muito mais do que americano, né? A Indonésia, né, tem bastante floresta lá, né? Vocês podem analisar isso. Então, são indicadores. A previsão do aumento de temperatura do Brasil, então a gente fala em 1,5 graus, né? Que não ultrapasse 2 graus, e essa é a composição, são os estudos, né? Então você vê aqui o nosso estado de São Paulo está em torno de 1,5 graus, né? Mas o norte e o nordeste vai sofrer bastante. E isso compromete o quê? A floresta amazônica, né? E o que eu vou perguntar para vocês agora é se vocês acreditam em mudanças climáticas globais. A temperatura, olha, isso aqui foi um ano retrasado, né? Tem aqui, boa tarde, boa tarde. Se tiver alguma mensagem, alguém, por favor, leia para mim, né? Mas ó, então aqui, ó, eu verifiquei ontem, nós já atingimos 1,59, né? Então, isso é complicado.
Ó, o Paulo Artacho diz que o limite de 1,5 já caducou, que é o que nós tínhamos que segurar até meados do século, né? Para que não piorasse no restante. Então, nós estamos numa situação difícil, né? E é aquela fábula do sapo na água quente, né? Você põe o sapo na água, começa a ferver e não percebe que está aumentando a temperatura e morre, né? Agora, se você pegar um sapo e jogar na água fervente, ele pula, porque ele, né? Mas quando vai aumentando gradualmente, é isso que está ocorrendo com a gente, né? Eu já estudo isso há 20 anos e assim, de repente, a gente acha que está tudo normal, esquece que a gente tem um problema sério aí, tá bom? O que eu queria fazer, então vocês, por favor, pessoal, pegue o celular de vocês, ou se não, quem está no computador, entra aqui no Slido, slido.com, né, tem esse código, e vocês respondam a essa pesquisa, né? Então, qual coluna vocês estariam, né? Eu vou, na coluna de indiferente, não sério, sério, muito sério, seríssimo, né? Então já tem gente votando aí, seríssimo. Eu também. Acho que é seríssimo, né? A minha opinião até o ano passado era muito sério. E, mas eu acho que, em virtude das situações, é seríssimos, né? E vocês, de Escola de Negócios da FEA, vocês entendem que, muito provavelmente, né? A situação ela é principalmente econômica, né? Então, até o final já 14 pessoas, 15 pessoas já votaram, né? Eu vou até gravar isso aqui, depois eu salvo, né? Até o final da aula a gente avalia, né? Então, pessoal, como que a gente segue aqui? Tá. Então, a pesquisa original, que a gente sempre atualiza até o ano passado, olha, a maior parte das pessoas acreditam. Então, ou é sério, muito sério, ou seríssimo. E um pouquinho mais de um terço são pessoas que ou estão indiferentes ou acham que não é sério. As pessoas indiferentes são pessoas que nunca refletiram, eu diria aqui, ó, seriamente sobre a questão. Mas hoje, há 15 anos, talvez, né? Mas hoje não é questão de ignorância. É que uma boa parte das pessoas estão focadas na pirâmide de Maslow, né? Tem que comer, tem que arranjar emprego, tem que pagar água, luz, aluguel, tem que estudar, tem que, né? Tem moradia. Então, estão preocupadas com isso e acabam não, são indiferentes, né? As pessoas que não pensam que não é sério a gente acredita, sabe das possíveis consequências, né? Mas acreditam que a ciência irá descobrir alguma solução para resolver, para mitigar, para adaptar, né? Para o problema da descarbonização, tá? Quem é sério são pessoas, já estão nesse grupo, né? São pessoas que se preocupam com as consequências, têm uma consciência maior, e principalmente relacionado com a extrema pobreza. Mas a maioria ainda não se posicionou, sobre o que fazer. O que que eu mudei na minha vida, no meu comportamento, né? Eu, por exemplo, aqui em casa já tenho placa solar, eu tenho um aquecedor solar a vácuo, que em 2 horas a água chega a 100 graus, só com sol, né? Carro elétrico, você tenta não ter um consumo exagerado, né? Então, ou na sua própria vida, ou você já se posiciona, na sociedade. E quais são os problemas? Você já conhece aí, né? Não precisa nem falar muito, né? Antigamente falava que o nível do mar ia subir 20 metros. Eu não acredito que vai subir aí meio metro. Mas você vê que se subir 20 centímetros, quem mora no litoral, e é 60% da população brasileira, né? Vai ter que mudar, né? As propriedades, né? Questão de água, secas e enchente. Então, na Amazônia tem seca e enchente todo ano, mas olha o que aconteceu em 2023, né? E quando se fala em aquecimento, também é frio, né?
ofertas de recursos naturais, né? A questão agrícola. E essa daqui, ó, mudança nas correntes marítimas, isso é grave, né? Depois vocês leiam para saber o que que é isso, tá? As pessoas que estão aqui nesse grupo, que eu sempre me posicionei, né? São pessoas que antecipam se preocupam com ações necessárias para resolver o problema. E não é só mitigação. A ONU falava só sobre mitigar, que é resolver o problema do carbono. Mas hoje precisa de verbo para adaptação, principalmente os países, as regiões pobres, né? Teve um tsunami no Japão, já resolveram lá na região, né? Tem um tsunami aqui na América, na África, demora décadas para resolver, né? E as enormes consequências, principalmente econômicas, né? Então, as pessoas que estão nessa coluna, eu acredito que ainda tem uma esperança chamada desenvolvimento sustentável. E aqui estão no extremamente sério, eu acho que quem está aqui também está próximo do extremamente, talvez alguns pensem até que a gente não vai conseguir resolver o problema. Falou, olha, não tem jeito. Você vê, quando eu comentei, não adianta nada. Se China e Estados Unidos não liderarem o processo, a gente precisaria aí de 50 Amazônias para tentar resolver, né? Assim, em termos proporcionais, né? O Acordo de Paris é abaixo de 2 graus, dificilmente a gente vai conseguir, né? Talvez a gente se esforce para não passar, tá bom? E se passar dos 4, que é uma consequência aí, né? Aí tem um monte de questões, né? Irreversíveis, que chamam os pontos de inflexão, né? Colapso, né? No gelo, lá na permafrost, né? Eu gosto de viajar de moto, então, uma viagem do Chile, a gente passou pelos caracóis e desceu a Cordilheira dos Andes, né? E você olha assim aquelas geleiras permanentes, a gente vai no verão, né? Já tem pouco, né? E tem muita água, né? Muito derretimento, né? Mudança o AMOC, procura ver o que que é essa AMOC, vocês vão ficar assustados, né? E você vê que se reduzir a água ali na Cordilheira dos Andes, aquelas mais de 1.200 vinícolas de Mendoza, da Argentina, vão se prejudicar. Olha que problema sério, né? Para quem gosta de vinho, a gente está brincando aí, né? Tem a questão alimentar, os permafrost, e não é só o derretimento, né? Lá ele aprisiona o quê? O carbono, né? Ao longo dos milhares de anos. A Amazônia é facilmente extinguível, né? Vocês podem ter muitos trabalhos sobre isso, e dentre outros, o aumento extremo, né? O aumento da extrema pobreza, tá bom? E eu coloquei aqui, pessoal, na minha opinião, eu talvez considere aqui o maior problema que nós teremos que resolver. Você vê que tem muitas outras áreas aí que estão discutindo que é uma questão da interferência do ser humano na atividade industrial, né? Mas para nós aqui da FEA, o que importa não é a origem, mas o importa é que nós temos esse problema e temos que resolver. Então, olha, quando eu nasci, ó, tinha 3 bilhões de habitantes, né? Olha só, hoje nós já ultrapassamos 8. 8 nós atingimos aqui no dia 15 de novembro, há 2 anos, né, de 2022, nós atingimos o 8 bilhões, né? Olha na época de Jesus aqui, ó, 170 milhões de pessoas. O Brasil tem mais de 200 milhões, né? Então era fácil, digamos assim, teorizar, e a maior parte das teorias surgiram nessa época, principalmente filosóficas, né? Olha que Buda, uns 1.000 anos antes, mais ou menos, tinha só 50 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem quase isso. Olha na época de Moisés aqui, ó, 4.000 anos antes de Cristo, né? Tinha 7 milhões, né? Tem muitos municípios brasileiros que têm 7, próximo a 7 milhões de habitantes aqui, né? Então, na minha opinião, esse é o problema, né? Como que a gente vai abrigar esse povo? Então, assim, os desafios são, assim, não têm precedentes, apesar de ter muitas opiniões, muitas soluções, mas uma coisa era resolver esse problema para quando a humanidade tinha 1 bilhão. Você vê que no início, em 1802, tem registro que a população atingiu 1 bilhão de habitantes. Então, era uma coisa. Com 8 bilhões, muda-se muito, né? Então, na minha opinião, esse é o maior problema, tá?
Eu estou colocando os problemas mais graves, na minha opinião, no início, né? Esse aqui é o outro aspecto da população, né? A pobreza. Então, a extrema pobreza, olha, é em torno de 1 bilhão de habitantes, né? E a extrema pobreza não é só dificuldades. O Brasil é muito pobre, né? A grande maioria, a pirâmide é muito pobre. Nós estamos falando daquela extrema que vive com menos de US$ 1, né? É, e o Brasil melhorou nisso, né? Você vê a cesta básica, dificilmente as pessoas passam fome hoje. Você pega um morador de rua. Eu tenho alguns amigos, tem um amigo que eu conheço há 20 anos, ele passa aqui toda semana em casa. A gente conversa, ele toca violão, mas você vê que ele está na rua porque já tentaram levar ele para abrigo, né? São outras questões, né? Não é só de comida, de alimento e às vezes nem de saúde, né? São questões psicológicas, droga, né? Então, quando se fala em extrema pobreza, por exemplo, hoje eu fico encucado como que a China, nessas 4 décadas, ele tirou da extrema pobreza 800 milhões de pessoas. Você vê que é quatro Brasil, né? Então, e eu não tinha, a gente não tinha muito acesso, há 10 ou 20 anos não se tinha muito acesso sobre a China, né? Não só pelo idioma, né? Mas hoje então a gente tem que aprender. Então, esses dois irmãos grandes, aí a China e os Estados Unidos, nós temos que aprender a olhar o lado bom, né? E se a gente avaliar, eu coloquei aqui todos os traços de extrema pobreza que a ONU. Então, não é só comida e fome, água, né? Ó, moradores de favela, 1,5 bi, né? Pessoas que não têm acesso à eletricidade, né? Água, por exemplo, lá na Amazônia, o aquífero Guarani está lá embaixo, né? Tem o Alter do Chão, que é o segundo aquífero, ele é 1,5 vezes maior que o aquífero Guarani. Quando a gente comenta isso, os nossos amigos aqui da USP falam, fica quieto, não fala, para não divulgar, né? Por quê? Para não atrair a atenção do mundo, né? Diz que a Terceira Guerra Mundial vai ser aqui no Brasil, ali onde tem o Walter, esse segundo aquífero, né? Então, se a gente analisar todos os estratos de extrema pobreza, ó, seguramente, no mínimo 60% da população mundial, isso aqui são 5 bilhões de habitantes, tem traço de extrema pobreza. Então, eu não passo fome, mas eu moro de aluguel. Eu tenho casa própria, mas não tenho saúde, não tenho educação, não tenho plano, né? E não tenho condição de estudar numa escola boa, né? E tem aqui 1 bilhão de pessoas, né? 10%, 13% da população mundial, que muitos da USP estão aqui nesse meio e não são bilionários, é uma classe média alta, né? Então, a distribuição de rendas aqui é um problema sério aqui. Acabou de sair, acabou não, né? Aqui saiu esse ano, né? O relatório de 2024, que é o IPC, que é o Índice de Percepção da Corrupção. E o Brasil piorou. Tem um vídeo aqui, pessoal, nós não vamos passar agora, vocês vejam em casa, né? Quem não conhecia isso é muito interessante. Vocês procurem descobrir como que é medido, né? Ele tem uma metodologia interessante, né? Então, olha o Brasil aqui. O Brasil está abaixo, né, ó, do Uruguai, da Argentina, né? Nós estamos comparados aqui com países, né, da África, né? Então, como que eles nos veem? Então, não é só questão da pobreza, né? O Brasil é um país não muito sério para fazer negócio, para desenvolver ciência, tecnologia, empreendedorismo, né? Então, vocês podem acompanhar nesse IPC, e que saiu agora, acho que em fevereiro, né? Vocês podem ler o relatório e assistir o vídeo. E eu vou apresentar para vocês agora o título dessa palestra, que é o Balanço Contábil das Nações. É o primeiro trabalho que a gente desenvolveu no Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente. Ao invés de fazer o balanço de uma empresa, nós fizemos o balanço do planeta, né, de países, né? Então, o ativo, a gente avaliou pelo PIB, paridade de poder de compra per capita, ajustado, e nós calculamos a depreciação. Você pega a economia, ela mede o PIB, mas não baixa o estoque ou a depreciação. A gente calculou aqui. E vocês entendem, né? Você está numa empresa, você tem uma máquina, você já usou 10 anos,
ela não vale mais, ela não vai produzir tanto serviço, você tem que tirar o benefício futuro. Então, a gente ajustou o ativo, usando aqui tonelada equivalente de petróleo, depois eu explico um pouquinho mais e vocês vão ler nos artigos também. O patrimônio líquido a gente avaliou pelo saldo residual de carbono e megatonelada de carbono. Então, assim, ou seja, por exemplo, no caso do Brasil, tudo que o Brasil tem de floresta, de água, biodiversidade, que absorve CO2. E quanto que ela emite em todas as áreas, né? Desde o pum do boi, energia, né? Etc, etc. E aí, entre o que absorve e o que emite, o saldo residual nós avaliamos pelo preço em dólar do custo de captura de carbono, que esse valor começou sendo a ser avaliado pela ONU, tem até hoje em dólar, né? E hoje você tem uma bolsa de mercado, né? De crédito de carbono, você pode avaliar também. E o passivo, para nós contadores, é fácil, né? A gente fez por diferença, tá bom? Eu chamei aqui, ó, equivalência contábil, nada mais é do que a diferença. Então, a gente apurou o verdadeiro passivo ambiental. E o passivo ambiental aqui não é só econômico, é social, ambiental, governança, etc, etc. E vocês facilmente entendem que quando o ativo é maior que o passivo, é superávit, ou o contrário, déficit, falência. Por que que a gente usou a depreciação? Esse gráfico aqui, vamos ver se vocês entendem melhor, né? Aqui no eixo Y é o índice de desenvolvimento humano e aqui consumo de energia, tá bom? Então você pega os Estados Unidos, ele tem o IDH alto, índice de qualidade de vida alto, mas ele consome muita energia, tá mudando muito lá, né? Se bem que além de petróleo, lá tem muito carvão ainda, né? Você pega aqui o Brasil, é mais sustentável. Ele tem um IDH razoável, né? Não é altíssimo, mas é médio, alto, na maior parte dos estados e mais de 5 mil municípios, e ele não consome tanta energia. Então, o que que é um país, ou um produto, ou alguma coisa sustentável? É esse cor-de-rosa aqui que eu coloquei. Seria o quê? É produzir um nível de qualidade de vida melhor possível, mas não à custa dos modelos antigos de carbono, emissões de energia suja, etc, etc. Então, foi por isso que a gente acabou fazendo a depreciação do PIB, né? Então, você pega aqui a média mundial, a gente converteu esse consumo de energia, tonelada equivalente de petróleo, em quilocalorias. A média mundial é 46.000,3 quilocalorias por pessoa. Então, você pegar aqui, por exemplo, as refeições diárias, está em torno de lá de 2.000 quilocalorias, né? Você pegar duas de refeições, iluminação, ar-condicionado, aquecimento, transporte, internet, se somar, a média diária é 46, né? Olha o Brasil, pessoal. O Brasil é menos, ó, quase 30. Olha a China consome mais, mas per capita é menos. Olha os Estados Unidos, pessoal, né? E o Catar, né? Os países do Oriente Médio, eles chegam aqui para 400, 600 aqui, né? E por que que a gente usou energia para depreciar o PIB? Porque a energia foi a variável que apresentou maior correlação com todos os problemas aqui que nós estamos estudando. E vocês estão vendo agora, não sei se pela primeira vez, o resultado dessa pesquisa que a gente publicou em 2008, foi o primeiro, né? Quando a gente publicou nos congressos de contabilidade, esse trabalho foi recusado. Falaram, não se trata de contabilidade, né? Depois nós fomos reconhecidos, né? Foi publicado fora, livros, artigos, né? Então, olha só aqui, o mundo, na época tinha 50 trilhões o PIB, tira a depreciação 40, o passivo é 56. Então, o mundo em 2050, a previsão é de 15 trilhões de dólares negativo, ou seja, falência. Então, qual é o lado bom disso? É que, apesar de negativo, ainda tem recurso, tá? Então, dá para tomar iniciativa, dá para mudar. E olha só, Brasil e Rússia são os únicos dois grandes países no mundo que têm saldo superavitário. O Brasil, ó, 544 bilhões de dólares por ano, né? Porque ele sobra oxigênio, né? Ele absorve mais do que emite, então tem um saldo credor.
Não tem cabimento, por exemplo, a China tem mais projetos MDL de crédito de carbono do que o Brasil, né? Lá eles já são negativos, né? Ó, lá é licença para continuar poluindo, né? Se bem que a China está melhorando bastante. Mas o Brasil e a Rússia seriam os dois únicos países que teriam credibilidade realmente para emitir crédito de carbono. Esse aqui é o mesmo, só que é per capita. Resumindo, é o seguinte, pessoal. Cada um dos 8,2 bilhões de habitantes deveria guardar US$ 2.300 por ano para a mitigação e adaptação dos problemas e emergências climáticas. O Brasil, na verdade, cada brasileiro está gerando 2,8 mil dólares por ano, a Rússia um pouquinho, o resto tudo negativo, pessoal. Então, os Estados Unidos é muito negativo per capita, a China também. Você vê que mesmo a Índia, que tem pobreza, está negativo também, né? A África, na época, não tinha muitos dados, hoje até daria para fazer. E falar assim, não corta a árvore, se não corta a árvore, não faz fogo para cozinhar, né? Então, olha a situação do mundo. Na verdade, é isso que nós temos que resolver. Tá? Segundo o professor José Goldenberg, que é um ganhador de um Nobel do Meio Ambiente, né? Ele diz que nós devemos reduzir o consumo de energia dos países ricos, per capita, ao mesmo tempo, aumentar o consumo de energia dos países, dos estados, dos municípios muito pobres, né? E vocês vão ver do Brasil também. Floresta, é isso que tem de floresta no mundo, né? Então, aqui, ó, vocês viram, a floresta boreal lá da Rússia, ela é maior do que a do Brasil. Só que a do Brasil, não só o Brasil, aqui na América do Sul, né? América Latina, eles são mais eficientes em todos os aspectos de absorção de CO2, de regulação do clima, né? Aqui tem um pouquinho também, Indonésia, né? A África tem o cinturão verde, eles estão remodelando, né? Então, a árvore não é só simbólica, né? Um instrumento muito importante, né? Para reverter a situação do planeta. E eu vou mostrar agora para vocês a questão do Brasil. Eu vou falar bem rapidamente, né? Mas, ó, percepção estrangeira do Brasil, peguei recentemente, né? O Brasil, eles acham que é Rio de Janeiro, Carnaval, tem o São Paulo, que é um pontinho, e a Amazônia, né? Então, aqui eu coloquei o Brasil e eu vou ver se eu comparo, para vocês terem uma noção, São Paulo com Amazonas, né? Mas depois, com calma, vocês analisam todos os estados, né? O crescimento populacional do Brasil, né? Em 2042, a população vai estabilizar, depois vai diminuir, assim como está ocorrendo até na China, né? Na Europa, né? E vocês podem olhar a questão de raça, né? O Brasil é pardo, né? Você vê que eu sou descendente de japonês, branco, e a minha mãe baiana, mas sou bem moreno, né? Então, aqui, ó, pardo, tem indígenas, né? Vocês podem olhar aqui com bastante detalhe. O consumo de energia, você vê que São Paulo não é o estado brasileiro que tem o maior consumo de energia per capita. Lembra que a média era 46? São Paulo é 40, a média brasileira é 33, aqui está atualizado. Mas você vê que ó, Paraná e Rio de Janeiro têm consumos per capita muito maiores de energia e, obviamente, emissões também. As emissões, você vê, ó, São Paulo emite bastante CO2, o Amazonas menos. Agora, olha o que acontece aqui com o Mato Grosso e Pará. O Pará é desmatamento por causa da pecuária. E a Amazônia do Pará já reduziu um terço. E por que lá reduziu e aqui no estado do Amazonas ainda não acabaram com a floresta? Porque aqui no Pará tem estrada, lá não tem. Vocês viram lá a seca, né? Não dá para chegar nem a cavalo. E Mato Grosso, que está já há algumas décadas, né, campeão, né, de emissões. Quem tiver por de lá, acompanhe, né, estude com calma aí até para interferir nas mudanças climáticas, né? Questão de energia, a matriz brasileira é a melhor que existe, olha, 86% é renovável, né? E se olha aqui, ó, China, Estados Unidos, né? Mais de 80%, né? São não renováveis. E o Brasil tem uma questão, né? Por exemplo, aqui, ó, 86% é renovável, mas é relativo, né? Olha aqui, ó, hídrica, eólica está aumentando bastante, né? A solar nos últimos 5, 10 anos tem melhorado bastante. Mas você viu aqui, ó, de hídrica aqui, ó,
metade é hídrica, né? Usinas hídricas. Mas você vê a usina lá de Belém, né? 4 meses do ano chove, então você usa água. E os outros meses? Os outros meses você usa petróleo, carvão, né? Para não faltar energia para a população. Agora, mesmo assim, o Brasil tem, assim, sem dúvida nenhuma, a melhor matriz energética do mundo. Infelizmente, a gente vê essas discussões e a gente tem amigos lá no governo, nas gestões anteriores também, mas o que se discute no mundo é a Amazônia, que não pode desmatar, claro que não pode, mas assim, o mundo teria que não apenas valorizar, mas remunerar, teria que ter um PSA, pagamento por serviço ambiental, para o Brasil manter as florestas. Mas você vê que não é questão Brasil. Quando se fala em Brasil, de quem que é a Amazônia? É nossa. Mas, na verdade, quem está lá são os amazonenses, são os ribeirinhos e indígenas. Tá bom? Painéis solares está aumentando a cada dia, né? O Brasil aqui, ó, na América do Sul, acho que é mais da metade, né? Você viu que no mundo, a Europa, né? Estados Unidos, Canadá também, né? A Ásia é muito pouco ainda, né? E a população, pessoal? Então, hoje nós temos aqui, ó, 212 bilhões de habitantes. Estima-se que em 2025 a gente encerre com em torno de 218 milhões de habitantes, né? E você pega o estado de São Paulo, que é o maior, o Amazonas, aqui, ó, 4 milhões de habitantes. O problema é que desses 4 milhões e 281, 4 está lá em Manaus, né? 90% mora na capital. E o resto mora onde? Lá na floresta, onde a gente leva os alunos para fazer o curso, né? Então, a maioria está ali na cidade, tá bom? É, em questão de tamanho, então, olha o tamanho aqui do Amazonas, enorme, né? É muita terra, pessoal. Eu estudei a Amazônia durante 10 anos, aí o pessoal falou, você não conhece a Amazônia? E eu fui lá já nos últimos 10 anos que eu trabalho lá, realmente mudei a minha maneira de pensar e realmente conheço muito pouco, né? Então, olha o tamanho, o Pará também já desmatou um terço, né? Mato Grosso tem floresta amazônica, está desmatando também, né? E São Paulo já desmatou quase tudo aqui, né? Só tem um pouquinho de Mata Atlântica, um pouquinho de Cerrado, né? Densidade. Olha, São Paulo é 167 pessoas por quilômetro quadrado. E o Amazonas, 2 pessoas. Só que assim, tá tudo concentrado em Manaus. E o resto tá lá no meio do mato, né? Distrito Federal tem muita gente, né? Esse gráfico aqui, vocês podem depois gastar um tempinho para refletir. Quando a gente dá aula presencial, a gente fica uma hora aqui discutindo, pessoal. Então, olha São Paulo. São Paulo tem mais gente do que boi, tá bom? Ao Mato Grosso, onde está desmatando tudo justamente por causa da pecuária, tem mais boi do que gente. E no Brasil, olha, tem mais boi do que os 212 bilhões de habitantes, né? Então, aqui dão discussões, reflexões interessantíssimas. O pessoal fala assim, professor, então é fácil acabar com a fome. Teoricamente é muito fácil, é só parar de comer carne, né? Vai sobrar muito, né? E tem muitos nas outras palestras, nos textos que nós distribuímos, então vocês façam essa reflexão. E outro dado que menos de 10% da população no mundo, do Brasil, menos ainda, que consome carne regularmente, né? Então, na verdade, a carne é um produto aí para a classe mais elevada. É, Frotas de veículos, você vê aqui chegando carros elétricos, né? Porque parece que o Brasil pegou, né? Você vê no Japão não tem muito carro elétrico, na Europa tem, nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil era uma dúvida, porque aqui a gente tem gasolina, tem etanol, tem solar, né? Eles achavam que não iam pegar o carro elétrico. E aí eu tenho o híbrido. Mas você vê que eu acho que pegou, né? Realmente pegou. E você tem um carregador em casa, um wallbox, você carrega à noite, um taxista e roda o dia inteiro, não gasta nada de gasolina, né? O consumo, o que eu gasto num carro elétrico, eu tenho aqui, é 25% do que eu gastaria com gasolina. Então você ganha muito. E como eu coloquei placa solar, então aí o ganho é maior ainda. A questão do PIB, né?
Olha que absurdo isso, né? A receita da JBS, né? Ela equivale mais que o Brasil, né? Então, São Paulo tem um PIB, aqui eu coloquei em dólares, né? É significante, né? A gente tem que olhar essa visão global, né? O PIB per capita no Brasil melhorou, né? Nos últimos anos, né? Nós temos que melhorar também, né? Olha o per capita aqui. Floresta, você vê aqui que é interessante, ó, São Paulo. São Paulo já desmatou, né? Só que, ó, tem mais agricultura, áreas agricultáveis, né? Com é, cana-de-açúcar, soja, né? Do que floresta. Então, compensou que desmatou. Olha no estado do Amazonas. Tem pouquinho de agricultura e o resto, ó, 94% de floresta nativa, né? Ó, o Pará aqui, 82% de floresta nativa e um pouquinho de pecuária, né? Então lá está desmatando bastante também, porque lá não, tem bastante estrada, né? Aqui vocês já tinham visto. O IDH, você vê que a média brasileira, 0,744, é boa, né? É alta, média, né? É alta. Mas você vê que Alagoas, os estados mais pobres também teriam que acertar essa distribuição. O analfabetismo no Brasil caiu muito, mas você vê que tem muitos estados brasileiros que têm uma taxa, olha, 96%, né, 95%. E eu conheço pessoas no Pará, no Amazonas, que moram lá no, né, a gente vai pescar, não sabe nem escrever o próprio nome, né? Então, mas já está melhorando. A gente tem que avaliar isso, tem que resolver também. A taxa de mortalidade já melhorou, mas você vê que tem muitos estados brasileiros, né? Olha aqui Alagoas, 50% mortalidade infantil, né? Tem que resolver essas questões também, né? A extrema pobreza, o Brasil, a última vez que eu vi, estava aqui a 8,5. Então, ó, a extrema pobreza é 1,9 dólares por dia, né? E tem a pobreza, tem um indicador lá que é menos de 5,5 dólares por dia. Então, no Brasil, nós teríamos aqui, ó, 31% de pobreza no Brasil. Se for só analisar esses bens, essa comida, né? Se for avaliar todos aqueles aspectos, é no mínimo 60%, tá? Coleta de esgoto, eu até escrevi aqui, pessoal, olha, ó, vergonha, acho que não precisa comentar muito, né? Ó, o estado de São Paulo. Ó, a cidade de São Paulo coleta 99% de esgoto. Aqui em Jundiaí, onde eu moro, também coleta quase 100, tá? 99%. Só que quanto que a Sabesp trata? Menos da metade. E o resto? Eu perguntei lá no Sabesp. O resto joga no Rio Tietê. Falei, por que que no Rio Tietê é daquele jeito não resolveu? É porque a Sabesp joga o esgoto que não consegue tratar. E por que que não consegue tratar? Já há mais de 10 anos aí estão tentando resolver, é um problema difícil, envolver desapropriação de áreas nobres, áreas antigas do estado de São Paulo, né? E a média brasileira não é nem de tratamento, pessoal. A média de coleta é 55%. E quanto trata do que coleta? Menos da metade. Jundiaí coleta 99% e trata 100%. Eu faço parte do conselho da empresa de água de Jundiaí, né? Realmente é um dos orgulhos da cidade e tomara que todo o Brasil tivesse essa atitude. Pessoas com nível superior dispensa comentário, né? Então, olha aqui, uma minoria tem curso superior no Brasil comparado, né, aos países mais desenvolvidos. E de longo prazo é isso que vai resolver os problemas. Então, olha a responsabilidade de quem estuda numa Universidade de São Paulo gratuitamente, né? Eu acho que é por isso que muitos daí vão ser políticos, vão ser empreendedores, líderes, né? Que vão pensar não só no aspecto financeiro, mas no aspecto global também, né? Social, ambiental, governança. Expectativa de vida no Brasil, ó, no Brasil melhorou, ó, foi 76,5 anos, né? Isso é bom. As mulheres vivem mais, né? Vivem quase 80. E eu queria morar em Santa Catarina, né? Porque lá a expectativa de vida é tão baixa, né? E aí na USP já se comentam que os filhos de vocês, que estão assistindo aí, alunos da USP, vão viver épocas em que a expectativa média vai ser 100 anos.
tá? E aumenta o número de pessoas, eu conheço várias pessoas, né? Que tem mais de 100 anos. A mãe do professor Virgílio Viana, da Exalc, que trabalha na Amazônia, tem 108 anos, completou 108 anos no ano passado, né? E lúcida, né? Está lá lúcida, conversando, tá bom? E esse é o balanço, pessoal, o balanço contábil das nações de cada estado brasileiro. A boa notícia, lembra que a gente falou 544 bilhões de dólares? A gente fez aqui, ó, estado por estado, chegou bem próximo, a 536 bilhões de dólares. A má notícia é que, na verdade, se concentra basicamente nesses dois grandes estados, Amazonas e Pará, o que é basicamente por causa da floresta amazônica. Os outros estados, São Paulo, por exemplo, Mato Grosso, aqui é estimativa para meados do século, né? Os outros estados estão na contramão, ou estão no mesmo sentido de Estados Unidos, São Paulo, né, China, aí, infelizmente ainda está, Europa, né? E construir uma economia baseada no carbono. Então, esse é o nosso desafio aí. Quando se fala descarbonização, é isso que a gente tem que mudar, tá bom? Aqui é per capita. E quais seriam as conclusões? Se a gente estivesse analisando um balanço, ou reduz despesa ou aumenta a receita, não é isso? Não é assim que a gente começa a conversa? Então, aqui para o planeta, ou reduz carbono, ou reduz população, tá bom, pessoal? O professor aí de atuária fez uma estimativa, se não fizer nada no mundo, a população mundial teria que reduzir de 73% para 99%. Uma média diz que a população mundial teria que ter no máximo 500 milhões de habitantes. Olha, o Brasil tem 200, né? Então, imagine o caos, né? Então, nós temos um cenário, o pessoal fala, mas isso aí é para 50, 100 anos, mas vai chegar, está próximo aí, né? Infelizmente, aquilo que eu levei 50 anos para ver, vocês estão vendo aí em pouco tempo. Ondas, até os meus 50 não, 60 anos de idade, eu passei por 5 ou 6 ondas de calor quem tem mais ou menos a minha idade. Vocês, nos últimos 3 anos, vocês passaram por mais de 6 ondas de calor. E o que que é uma onda de calor? É quando a média é 5 graus acima da média das médias anteriores, né? Então, é um problema sério. Aqui é uma visão contábil, né, daquilo que vocês conhecem bem, do problema que o mundo está enfrentando. E a boa notícia, pessoal, para encerrar, é que a gente não precisa se preocupar. As soluções já existem, é, é, pelo menos a maior parte, né? E estão assim bastante pontuadas, detalhadas, o que a gente chama de agendas globais de desenvolvimento sustentável. Na minha opinião, a mais importante são os 17 ODS, que encerra agora em 2030. Os ODS substituíram os ODMs antigos, né? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês, se não estudaram, vocês vão estudar, né? Tem um documento aqui da Igreja Católica, Laudato Si, que foi publicado em 2015, e em 2023 saiu um outro complemento, Laudato Deum. Eu li por acaso no início, né? Mas fala praticamente dos mesmos assuntos. Tem muitas pessoas que escreveram essa encíclica papal que fazem parte aqui dos cientistas que contribuem com a ONU, né? E aqui fala de energia, de água, pobreza, etc, etc, só que com uma reflexão assim diferente. Tem esse aqui, ó, The Imperative to Act. Isso aqui, pessoal, vale a pena ler. Facilmente vocês conseguem achar na internet. Na prova, tem algumas questões sobre isso, então vocês vão ter que ler alguma coisa, né? São os ganhadores do Prêmio Nobel do Meio Ambiente. Eles se reuniram em 2012, às vésperas da Rio+20 na Inglaterra, e produziram esse documento com quase 200 páginas, com todas as soluções para o planeta. É fantástico, pessoal. Eu li, é incrível, né? Incrível. Tem até um brasileiro que faz parte aqui, o José Goldenberg. Tem a Carta da Terra, tem aqui, ó, Felicidade Interna Bruta, que a gente precisaria de uma outra aula só para falar dele. São 72 indicadores, né? O rei morreu, aí o filho dele, adolescente, assumiu, e o assessor dele era um monge budista. E ele admirava, ele colocou o monge budista como primeiro-ministro e mudaram a Constituição.
todas as políticas públicas têm que visar a felicidade do ser humano. Aí desenvolveram 72 indicadores em 9 dimensões. Só para exemplificar, eu gosto uma que é uso do tempo. Diz que, na média, a população tem que dormir 8 horas. Eu ainda durmo, pelo menos 8 horas. Você tem que trabalhar 8 horas, e nas 8 horas que sobra, você tem que fazer o que você mais gosta. Vai conversar, vai ver um amigo, vai praticar um esporte, vai na igreja, vai ler, né? Faz alguma coisa. Então, e lá eles monitoram, é muito interessante. Alguns municípios do Brasil, eu conheci esse monge, né, na Rio Mais 20, aqui em São Paulo também, e eles dão palestra no mundo inteiro, né? É muito interessante. Esse outro relatório vai cair na prova, chama-se Stern Review, relatório Stern. O Nicholas Stern era economista do governo britânico. Quando ele saiu, ele escreveu esse relatório, 700 páginas, na disciplina do Zé Eli, ele obriga a decorar, né? Aqui vocês podem ler rapidamente, né? E ele pegou todos os relatórios do IPCC e converteu assim em dólar. Quanto vai custar as mudanças climáticas para o mundo inteiro? O que que vai acontecer até o final do século? Inclusive no Brasil. E aí ele veio para o Brasil, veio na FEA, o Carlos Nobre e o Jacques Marcovitz coordenaram o EMCB. É um relatório chamado Economia das Mudanças Climáticas do Brasil, publicado em 2009, ou Stersa em 2006, né? Sobre tudo que pode acontecer no Brasil. Vocês não lembram, mas em 2013 teve uma crise de água em São Paulo, estava previsto nesse relatório. Então vale a pena. E tem outros aqui, tá bom, pessoal? O ideal seria que vocês lessem, né, com profundidade. Mas o foco dessa disciplina aqui é o relato integrado. Tá bom? Os 17 ODS dispensa comentários, né? Vocês vão estudar aí. Interessante isso, pessoal. O relatório lá do Imperative to Act, que tem um brasileiro, né? Que é uma empresa japonesa, criou esse prêmio Nobel do Meio Ambiente, Blue Planet Prize. E no preâmbulo tem essa frase, ó, a habilidade humana de fazer superou amplamente a sua capacidade de entender e o mundo caminha sem perceber que o sistema está quebrado. Esse é o preâmbulo, né? Tem a Yoko Lehrer, que é o Instituto de Pesquisa japonês, também escreve nessa linha aí, né? Esse professor da Columbia, da Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, ele escreveu um livro também, e eu só vou falar aqui do número 2, eu coloquei até em vermelho, né? Falência planejada das empresas do século XX. Eu acho que só vocês conseguem entender isso aqui, ou aceitar. Pessoas de outras áreas, de energia, de agricultura, não sei o que, não pode cortar a Amazônia, desmatar, não pode poluir, você está usando ainda. Na verdade, os próximos 20 anos, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. É a falência planejada. Como que a gente vai extinguir as empresas de energia suja hoje? A gente poderia produzir energia solar no Brasil, seguramente, a partir de segunda-feira, né? Tem sol, que é o mais difícil, tem silício para produzir. Por que que não produz? Porque vai gerar um caos econômico, desemprego, como vai refazer? Então, a dificuldade é planejar isso daqui para um mundo novo, né? Então, isso é muito difícil. Os Estados Unidos, ele está quietinho lá porque ele vai fazer o quê? Vai usar a reserva de, de, de carvão, né, petróleo que tem. O Brasil, você vê que até o governo atual já quer explorar o petróleo que tem na Amazônia, né? Pensando no quê? Pelo menos melhora a parte econômica. Então, assim, na verdade, nos próximos 20 anos, vocês têm que tampar um olho, né, na minha opinião, né, e resolver todos os problemas da melhor forma possível. E nem sempre vai ser certo, certo, errado, errado. Vai ter que usar bastante o bom senso. Tá bom? A Laudato Si, essa foto aqui, ó, aqui sou eu lá na Amazônia, e esse aqui é o cardeal Marcelo Sanches Sorontes. Você fala feliz aniversário para ele no Facebook, ele responde, tá? E ele responde porque eu dei os parabéns no ano passado, ele falou: "Oh, obrigado, professor Kassar", né? O Papa foi convidado para visitar a Amazônia, não pôde e ele veio. Então, ele é o coordenador, é um antropólogo, né,
da Comissão Científica do Vaticano, que escreveu esse documento chamado Laudato Si. E quem compõe o comitê científico? São os médicos, os cientistas do mundo. Então, tem aqui, ó, o professor Virgílio Viana, faz parte, ele vai lá regularmente numa reunião, né? É, aqui é o Papa, aqui é o cardeal, né? Esse aqui é aquele americano, Stephen Hawking, quando ele foi convidado, tem até um vídeo, vocês podem assistir, para fazer parte da academia, ele falou para o Papa, eu não posso participar porque eu não acredito em Deus. Aí o Papa Francisco respondeu, nós não queremos que você acredite em Deus, nós queremos que você use sua inteligência para ajudar o planeta. Miguel Nicoleles dispensa comentários, olha o que ele fez aí, né? Ele descobriu que você consegue movimentar máquinas não só com fios ou com gânglios ou fisicamente, mas com pensamento, e ele mede isso, né? Ele já devia, ter ganho o prêmio Nobel, não sei porque não ganhou ainda, né? Tem muitos brasileiros aí, tá bom? Ó, esse aqui eu coloquei em casa em 2011. É um aquecedor, de água, e só que em vez de ser placa, é tubo a vácuo. Em 2 horas a temperatura chega em 100 graus. Então aqui é o problema ao contrário. Você tem que ter uma caixa d'água fria aqui embaixo, que quando está acima de 70 ele mistura. Isso aqui eu conheci num congresso, chama-se bomba Carneiro. Com a força da própria água, ele bombeia a água por 20 metros de altura. Eu cheguei em casa, né, comecei a estudar, depois eu vi lá na internet que Leonardo da Vinci já estudava, né? Então, assim, quando a gente fala que soluções tem, já existe. E, na minha opinião, o que que precisa? Precisa melhorar como ser humano, melhorar no aspecto ético e melhorar principalmente na governança e no empreendedorismo. Uma coisa é resolver o problema da sua família. Agora, para 8 bilhões de habitantes, nós temos que ter uma escala industrial, é o mercado que vai resolver, tá bom? E para finalizar, vai ter uma pergunta na prova, acho que não sei se vocês estão todos ouvindo, né? Se dinheiro traz felicidade. Vocês têm que responder que sim, tá bom? Assim, se falar que não, perde um ponto na nota aqui, ó. Então, aqui, ó, o eixo Y, felicidade, o eixo X, dinheiro. Você está na miséria, aí tem uma pizza, uma comida, né? Nossa, a sensação de felicidade é imensa, né? Aí você vai aqui, sobrevivência. Então, a sensação de felicidade com bens materiais, dinheiro, que o dinheiro proporciona, é verdadeira e real. E se você olhar, pessoal, 60% da população do mundo não chegou na sobrevivência ainda, está por aqui, ó, né? Está longe do conforto e muito menos do luxo, né? Hoje nós temos cotas na USP, então nós começamos uma turma semana passada de calouros, metade é de escola pública. Então, a maior parte do mundo, né, e do Brasil também, ó, nós estamos abaixo da sobrevivência. Então, olha o papel de vocês como escola de negócio, futuros empreendedores, contabilistas, financistas, né? E a empresa, a mesma coisa. Tem que chegar vocês têm que se esforçar para que a empresa tenha lucro para chegar nesse ponto. Quando uma pessoa chega aqui nesse ponto, eu tenho dinheiro, tenho bens materiais, tenho família, tenho principalmente saúde, o conceito de felicidade muda, né? E quando chega esse ponto, aqui já não é mais linear. Às vezes, excesso pode até diminuir, né? Então, a busca pela felicidade nesse primeiro trecho é mais individualista, né? E quando chega nesse ponto, você começa a valorizar o coletivo, né? A sociedade. Mas não é que a pessoa virou boazinha, né? Na verdade, todos os seres humanos são assim. Enquanto ele está aqui buscando a pirâmide de Maslow, tem que matar um leão. Um consegue enxergar mais do que o outro, outros são mais egocêntricos, né? Mas enquanto está nessa escalada, é a mesma coisa a empresa. Falar para a empresa que tem que ser sustentável, e ela está com prejuízo, né? Tem dificuldade de pagar a folha de pagamento, os encargos, muito imposto. Então, então, na verdade, o gestor, vocês futuros empreendedores, têm que trabalhar para que a empresa chegue nesse ponto de lucro. E quando tiver o EVA, um valor econômico agregado excedente, aí vai para a coletividade, tá bom? Essa é uma reflexão legal. Aqui é o valor para acionista, aqui para o planeta. Aqui vocês leiam depois, um professor de Jundiaí, ele é da USP, né? Ele tem uma frase bonita, ele é matemático, né?
e de vez em quando ele fala algumas poesias. Essa aqui eu roubei dele, vocês vejam com calma, né? E reflexões. Então, você vê que as pessoas, não só os jovens, né, mas as pessoas da nossa cidade estão misturando também a questão multidisciplinar. E para finalizar, pessoal, ainda tem lá uns 2 minutinhos, faça essa pesquisa agora é, escreva uma palavra sobre o que vocês viram nessa apresentação, sobre aquilo que vocês já pensavam, e principalmente, né, escreva uma ou mais palavras que para as suas expectativas aqui, ó, em relação ao futuro da humanidade. Então, escreva aí. Então, vocês estão escrevendo. Depois vocês podem continuar votando, né? Dificuldade, realmente, superação, humanidade, vai, não sei o que vai, se alguém quiser falar, caos também, né? Contabilidade, medo ambiental, superação, desenvolvimento sustentável, caos, salvação, bem, desespero, perigo, né? Então, você vê que vocês já têm, assim, uma esperança, você vê que esperança, nossa, que bom, né? Então, pessoal, nós vamos continuar com essa pesquisa, depois eu mando para vocês, ok? Então, eu vou aqui dar uma pausa. Então, pessoal, se ninguém tem mais uma pergunta, a gente dá por encerrada essa segunda aula da disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade.